Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo subir e vamos aqui. Esse computador, ele é um DDR1, porém, ele é um mais antigo. O drive eu troquei, não tinha disquete, não. Ele é um Windows XP, tá? É da Celeron, um processador, porém é de 2.800 MHz. É um computador bom, é um DDR1. A carcaça dele é aquelas quadradas ainda, tudo junto. Dá pra você fazer uma mesa, né? Você coloca, se você for jogar fora, né? Faz um furo de cada lado, coloca duas madeirinhas no fundo e na frente e fica uma mesa pra colocar alguma coisa. Lá no quarto eu fiz duas dessa. Tinha mais duas, mas joguei no lixo. Então aqui é o seguinte. O drive era esse aqui, tá? Que bem antigo, era de CD. Que tem... Aqui tá DVD, mas ele é de CD. Eu não testei se está funcionando ou não, mas deve estar. Aqui tem de fone, certo? Aí, essas caixinhas é antiga. Eu peguei aqui para dar um exemplo. Você põe o CD, coloca uma fonte qualquer de 100 watts, 200 watts, 250 watts, liga o drive, certo? Coloca o de música, liga a caixinha, e aí você, se você não tiver um rádio aí hoje em dia, né? E você ouve pelo toca CD, né? Coloca o fone aqui e beleza. Só para dar um exemplo aí. Aqui é o seguinte. O HD veio dele mesmo, tá? Veio com esse antigo. Ele não tem placa de vídeo. Então ele é um pouco mais antigo. É um DDR1. Ele é de 2.800. E aqui um capacitor estragou, tá? O capacitor era desse aqui. Menor. Preto também. O que eu tinha aí da mesma frequência, ele é um pouco maior, ó. Coloquei, funcionou tranquilamente, porém, eu acho que já estava um tempo já guardado, porque ele é um DDR1, né? Não tem placa de vídeo, só tem a memória que eu tinha aí para DDR1 funcionou, beleza? Só que ele tá com a tela meio acinzentado, meio azul. Não é o capacitor, tá? Porque de outras placas eu troquei também e funciona perfeitamente. Já é da placa. A placa que já está assim, já... Você pode ver que a caixa já está ultrapassado, né? Era quando era aqueles computador mais antigo para os DDR1, né? Que ainda não tinha placa de vídeo. E aí depois fizeram os DDR1 já com placa de vídeo, né? Então esse aqui tá entre 1995 aos anos 2000, esse computador aqui. Que é onde saiu o DDR1, que foi a partir de 2003 a 2008. Aí depois veio o DDR2, né? Aí DDR3 e agora, né, já tá no DDR4. Já pro DDR5, né? Então aqui é o seguinte. Esse HD, quando eu olhei, esse aqui é outro, tá? Mas é a mesma coisa. Esses grampinhos aqui, ó. Esses grampinhos aqui, tá? De tanto a pessoa colocar e tirar esses cabo flat, que ele é mais apertado, deve ter danificado. E os grampinhos, alguns foi para dentro, tá? Aí eles acabam soltando desse plástico e estufando para cá. Eu não vou abrir, mas do outro lado da placa é assim também. Aí o que eu fiz?
Eu achei que esse HD estava estragado, mas não estava. Retirei a placa, coloquei o cabo e depois eu empurrei os grampinhos com uma chavinha bem fina, tá? E aí, se eu quiser movimentar, eu tiro da placa e movimento o HD com a fita. Senão, eu tenho que tirar a placa de novo e fazer o mesmo processo. Por quê? É dos dois lados. Não é só de um lado que soltou, do outro também. Certo? Então, funcionou, beleza? E aí veio essa tela aqui de tubo. Tem uma outra aqui também. Certo? Quando você for formatar, você formata nessas telas LED. Essas telas de hoje, né, que usa. Por quê? Porque se você formatar nessa tela e depois for usar aquela, muitas das vezes não funciona. Então, os DDR1 ou DDR2, você formata nesse tipo de resolução, porque vai ficar com esses drive no computador, na placa-mãe. E depois você pode ligar esse aqui normal. Se caso estragar a sua tela, você liga esse. Esse aqui eu abri para limpar e a placa já tá mais ou menos. Já esse aqui não, porque esse aqui era branco, né? Então esquenta menos. A placa tá boa, porém ele liga, ele fica meio tremendo para depois ficar legal. Depois fica a imagem assim, né? Esse aqui já liga de boa, só que a placa tá mais ou menos. Mas ainda tá funcionando. Então dá pra você usar ainda. Eu liguei nesse outro computador aqui, esse aqui é bom também. Só pega um pouco mais de espaço, né? Como antigamente também, em 2003, não, em 2006, 2007, eu reclamava por causa do espaço da tela. Eu tive uma dessa também e usei bastante num DDR1. Aí acabou estragando, essas aqui são outras telas. Então, achei esse computador com essa tela. Tava molhado, tá? Dentro pegou um pouco de água também, eu limpei. A placa não. Tava o capacitor estufado e não compensa, né? Porque é DDR1. Aí eu peguei, soldei, coloquei a memória que eu tinha aí, o HD, formatei já pro Windows 7, porque suporta, porque ele é 2.800 MHz e a memória de 1 GB. E como não queimou nem nada, era o capacitor, então normalmente o de rede está funcionando. Aí você liga a internet, configura, põe o Chrome e dá para usar. Mas ele tá tela azul, né? Mas aí é da própria placa. Por quê? Ele já é um pouco mais antigo. Então ele dá algum conflito e aí acontece isso aí. A placa ficou muito tempo parada, né? O capacitor estufou e veio sem a fonte, tá? A fonte é de 1,75 watts. Porém, essa fonte já estava em um outro DDR1, por isso que eu usei, tá? Então você vai pôr aí 300 watts ou uma de 250. Você pode pôr até de 400, que é aquelas da Pentium, né? Aquelas fontes DDR1 da Pentium, que é 450 watts. O que acontece? Por esse capacitor ter estufado e perto do 12 volts, então a fonte que estava aqui era muito alta. Então, para esse tipo de placa, tá? Que não tem a placa de vídeo, ela é mais antiga, você põe essa voltagem. Então, você coloca 175 watts ou 250 watts. Se você tiver de 300 watts, pode ir também. Depende da fonte, tá? Não é qualquer fonte
que o computador vai aceitar, ainda mais essas placas mais antigas. Então o HD, se você não tiver nenhum, você faz desse jeito. Se os grampos tiver esse aqui acho que é o segundo que eu peguei, e o terceiro que os grampinhos tava assim. Não é qualquer fonte que você coloca nos computadores, tá? Aqui, ó. Ele fica assim, azul. Memória 1 GB, 2800 MHz. Então, o que acontece? Como eu tinha outro computador, eu liguei primeiro em outro computador. Aí eu vi que a tela tava boa. E aí nessa tela, e aí nesse computador, a tela fica assim. Como não tem placa de vídeo, não dá pra me pôr uma placa de vídeo. Porque aí melhora, tá? Por quê? Um outro computador que eu tive, que eu tenho alguns, né? Tem mais esses outros aqui. Ele aconteceu isso. Aí eu ligo na placa de vídeo, aí ele funciona normal. Mas no outro ele fica azul. Deve estar por aí. Eu tenho 17 ou 18 caixas de computadores aí. Porém são lixo. Os DDR3 eu comprei um outro foi pro meu pai e um outro também foi do lixo e eu recuperei soldando os capacitores. Capacitores não é todos que dão certo, tá? Às vezes a placa rejeita e estraga de novo. Mas eu não soldo em DDR1, tá? Que nem esse. Esse eu soldei para ver se estava funcionando e funcionou. Então eu ponho uma placa Wi-Fi, porque tem 3 slots de PCI, ou põe o cabo direto, e aí funciona e dá pra usar. Porém, vai dar pra usar assim, né? Com a tela da sempre Toshiba. Ele instalou algum drive, alguma coisa assim. E tá aí. Um HD de 80. E beleza. Com Windows 7 já. Então, vai ficando por aqui. Algumas dicas. Se você tiver só um HD ou para usar só mais um tempo para arquivo, para alguns jogos, tá aí. Vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!